Muito bem, gente! Começa agora mais um episódio do seu podcast No Contexto, sua experiência semanal de estudo da Bíblia, é claro, baseado na lição da Escola Sabatina Jovem, que nessa temporada estamos estudando sobre um tema muito legal, conexão, como fortalecer o seu relacionamento pessoal com Deus. A gente está aprendendo aqui pouco a pouco, orientações práticas, afirmações claras sobre o que é a Bíblia, a importância dela em nossa vida, como a gente se relacionar com ele. E hoje vai ser uma oportunidade única de você também aprender como ter dicas práticas, como você aprofundar esse relacionamento com Deus através do estudo da palavra, tá bom? Eu quero desafiar você a continuar firme aí com a gente. Obrigado por sua companhia até então. Você acompanha aqui de São Paulo, da Zona Sul de São Paulo, ou de algum lugar do Brasil, do mundo. Mais uma vez, muito obrigado e um forte abraço para você que acompanha esse podcast. E tem sido aí um prazer poder, de alguma forma, contribuir para o seu crescimento, para o fortalecimento da sua vida espiritual, da sua relação com Deus, tá? Eu tô aqui com eles, mais uma vez, gente, essa turma animada. Eles estão arrebentando aí nas redes sociais, estão compartilhando também a lição diariamente, pra você ter uma ideia, viu? E a dupla tá completa hoje, tá? Aê! O negócio aqui é sério, Gente, ela é de Imbuguaçu, ela também trabalha aqui produzindo material, assim como com o material da lição. Acompanhe lá, procure no Instagram, tá? Por dentro do contexto, tá? E ela tá aqui mais uma vez. Tem sido uma bênção poder partilhar esse momento de estudo com ela aqui também. Amém. Iane Baz, bem-vinda mais uma vez ao nosso podcast do Contexto, tá? Obrigada, pastora. Uma Eu que honra agradeço, estar eu que aqui. agradeço. E também estamos aqui com a Lívia! Gente, diretamente do Amapá, Guiné-Bissau. Eita, Ela tá em nós! tudo, A cara. primeira amapaense que a maioria conhece. A primeira ou a única? Pode ser também. Caramba. Missionária, formada em psicologia. Gente, outro nível, né? Outro nível que nós estamos com pessoas de elite. Obrigada por estar aqui, Lívia. Bom, é um prazer estar com vocês. Essa mesa aqui tá sendo uma inspiração, um aprendizado. E eu tenho aqui uma inspiração, que é o Júnior. Agora A lenda. é um meme Exatamente. agora de um idosinho do Tempo das Cavernas. Uma referência em liderança de jovens quando a gente fala de APS, uma inspiração. Tá agora como vice-diretor ali na igreja com jovens na igreja do Morumbi, né? Isso. Está nesse ministério aí há bastante tempo. Só desde 16 anos. Apenas. Caramba, não era nem vivo, né? Apenas a Iane de trabalho e dedicação, com muitos frutos. Júnior, muito obrigada por Eu estar nunca aqui. tinha relacionado isso. É verdade, Caramba. caramba. O Ministério Jovem tem de vida. Tá conservado, né? Não? Deus. Ah, viu? Tá Tenho conservado, 20 viu? e poucos. 20 vezes 2. Oh, também não exagera, né? 20 vezes 2. Gente, é um prazer estar aqui de novo. Obrigado pelo convite. Ainda mais com essa galera de peso aqui. Que nós somos amigos fora da câmera e aqui na câmera a gente tá sendo bênção total. Amém. Sensacional. E que nós possamos abençoar a sua vida que tá do outro lado da telinha. Muito bom, obrigado, Mauri. Calma, pastor. Caramba, Calma, muito pastor. Nossa, Calma, I'm calma. O sorry. pastor tá ele tá... Tá sedento da palavra de Deus, né, Tá, pastor? atenção. E temos também o nosso pastor Fabrício, pastor Jovens, Associação Paulista Sul. Ai, Jesus, é nóis, Fica hein? da ponte pra cá, pastor, é o É quê? diferente. A PL morrendo agora ouvindo isso. Viu? Tá vendo aí? Criou seu clima. Deus, Criou seu clima. Irmãos da PL, amamos vocês. Beijo. Figura. Um abraço, hein, galera de São Paulo aqui, a PL querida também, a Paulista Sul. Tamo junto aí, hein, pra continuar firme estudando a lição. E hoje tá um tema muito legal. Só lembrando que esse material tá sempre disponível no início da semana, tá? Depois do sábado ao meio-dia, já tá disponível aí no nosso canal do YouTube, Paulista Sul, você acompanha esse conteúdo lá também. E também nas nossas redes sociais, nosso Instagram, Jovens Adventistas APS. Você acompanha aí os bastidores, os cortes da semana e também quem vai estar compartilhando aqui a bancada do podcast No Contexto a cada semana, beleza? Eu queria pedir aqui agora a ajuda da Ana, começando com oração, pedindo a bênção de Deus pra gente bater um papo sobre como estudar a Bíblia. Vamos lá. Vamos lá, oremos. Grandioso Deus, amado Pai, gratos te somos porque a tua misericórdia nos alcança, a tua graça nos reveste. Neste momento, Senhor, te pedimos sabedoria, discernimento, para estarmos aqui debatendo a respeito da tua palavra, do teu conhecimento e como de forma prática buscarmos a ti através do estudo da palavra de Deus. Nos dê
discernimento no que vamos falar, mas principalmente que o nosso coração seja alcançado pela tua mensagem. Amém. É isso que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Já no seu tema, como estudar a Bíblia, o texto, recomendo, é grande o capítulo, mas é muito bom. Um salmo, na verdade, Salmo É o 119. menor capítulo da É muito Bíblia. legal, não? Rapidinho. O próprio escritor que organizou com base nas letras do alfabeto hebraico, tá muito legal, muito bem estruturado. São sessões, inclusive, né? E a gente vai ler aqui o que está no versículo 103 e 104 do Salmo 119. E olha como aqui o salmista descreve, né, a leitura, o contato com a Bíblia. E olha aqui, ele compara. Como são doces para o meu paladar as tuas palavras, mais que o mel para a minha boca. Ganho entendimento por meio dos teus preceitos. Por isso odeio todo o caminho de falsidade. Eita, Muito legal. Você começa a perceber já de cara com poucos versículos aqui os benefícios da Bíblia, né? O prazer que isso gera, como é uma coisa muito saborosa, né? E o ganho que alguém tem ao ter contato com a Bíblia, no caso aqui, entendimento. Mais do que conhecimento, é entendimento por meio das orientações, preceitos, mandamentos. E ela vai te dar poder, capacidade de odiar aquilo que Deus odeia. De ver naquilo que não é a vontade de Deus, o plano de Deus, e sentir repulsa, né, por aquilo que não é a vontade de Deus. Caminho na Bíblia é sinônimo de escolha, decisões, né? Tudo aquilo que vai te afastar de Deus vai passar a ser também aquilo que Deus não gosta, você também não vai gostar por ter contato com a palavra de Deus. Que é algo prazeroso, algo que dá entendimento e algo que te afasta daquilo que é ruim. Muito legal. E mais recomendo a leitura do Salmo todo, tá muito legal, tá? Vale muito a pena, porque vai dar um monte de informações e benefício que você pode ter através do contato com a palavra de Deus, tá bom? Vamos lá, como estudar a Bíblia, tirinha na tela, eu queria ouvir a impressão de vocês, começando aqui pela Iane. Aê, tá demorando. Então, aqui... Você está com o seu professor aí do lado, Meu professor. Vai. Da vida. Ah, tá, da vida. Então tá bom. Gente, eu vou narrar. Eu gosto muito de narrar tirinha, como A se gente ninguém sabe. estivesse vendo, tá bom? Tudo bem, vai lá. Bom, nós vemos dois amiguinhos. Eles, é o Júnior e o pastor Fabrício ali. É verdade, o cabelinho de lado. Pensei em tudo. Eles estão ali procurando algo. Eles estão cavando. Encontram um baú. E nesse baú, normalmente baú tem o quê? Tesouros. E qual que é o maior tesouro da nossa vida? Só veio a música na minha cabeça agora. Eu tô hoje muito... Nós estamos muito musicais hoje. Então, aqui ele encontrou um tesouro que é a Bíblia. E a Bíblia deve ser o tesouro da nossa vida. Porque o que tem dentro da Bíblia? Conteúdos para a eternidade. Então, que é mais raro que ouro. Foi quase um marketing da Bíblia Não, agora. olha, para mais informações. Acesse. E aí, qual foi a impressão mais que você tiver? Olhando pra ela, já narrou aí, fez uma timeline aí, deixou a situação toda. Mas e aí, que impressão vocês tiveram pra vocês pessoalmente? Você, Ana? É curioso, né? Hoje não é tão comum a gente falar desse cenário de caçar o tesouro, mas antigamente a gente tinha muito mais filmes produzidos com essa temática, aquela ideia, né, de que existe algum tesouro que foi esquecido, que foi escondido, e as pessoas, né? Aí sabe denunciar a idade, né? Ela não quer que a gente fale, mas fica dando dica. Não. Briga com a gente no bastidor, não revela, não revela. No meu tempo, agora... No meu tempo, na sessão da tarde. Quase já é diretora do Ministério da Melhor Idade. Vai. Continua. Mas era aquela busca incessante por algo muito valioso. E as pessoas de investir um tempo de dedicação, de buscar afinco e colocar isso como objetivo de vida. Então, assim, eu tenho que achar aquele tesouro. E a Bíblia é isso. Se a gente vê ele como nosso objetivo, nosso foco, olha, eu preciso ter na palavra essa sede de buscar, da mesma forma que alguém procura um tesouro valioso, buscar a Bíblia, dessa forma fica tudo mais fácil para seguir os ensinamentos que aqui nela tem. Eu já vejo a diferença entre preço e valor. Preço é aquilo, né, que é dado de acordo com o produto. Mas valor é aquilo que é eterno. E a Bíblia é o maior tesouro que nós temos, como vocês mencionaram, e o valor dela é imensurável. Mas é algo que está na minha casa. Então, se eu tenho isso dentro da minha casa, tô rico já. Porque a riqueza não tem a ver com aquilo que a gente tem no banco, mas tem a ver com aquilo que está dentro do nosso coração, que é o início da eternidade. Muito eu bom. acho que é isso. E você, pastor?
Cara, Qual a sua impressão? A minha é o seguinte, tem coisas que a gente só vai encontrar se a gente cavar. Boa. Bom, E talvez seja um recado aqui já do texto de hoje também, né? A gente é muito superficial, sabe? A gente às vezes quer ter, né, um encontro com Deus, quer ter pérolas tiradas da Bíblia, a gente quer ter uma compreensão mais profunda de quem é Deus, né? A gente vê pessoas, né, que estudam a Bíblia, que meditam na Bíblia, que vão a fundo estudando e começam a tirar cada coisa. Tava ali, eu já passei no mesmo lugar, já li o mesmo texto, mas se você não cavar, se você não buscar com o desejo realmente de encontrar, esse livro não vai passar de um livro antigo, até sagrado, né, e tal, vira até um amuleto, você anda até com ele, mas se você não abrir, se não estudar, se você não pesquisar, se você não for a fundo, você não vai encontrar, não vai ter o valor, né, e a importância que a gente julga ter nesse livro se a gente não cavar fundo. A Bíblia não é um livro para ser meramente lido, é um livro para ser estudado, pesquisado. Tudo que está aqui, quando você olha para a estrutura da Bíblia, né, todos os recursos que hoje nós temos capítulos, versículos e tal, mas isso é o de menos encontrar uma seção. Mas as pérolas escritas aqui dentro, guardadas aqui dentro, a gente só encontra cavando e profundo, estudando. Aí sim a gente vai encontrar nela um tesouro muito precioso. Não vai estar na superficialidade. Beleza? Então, pastor, acho que tem duas palavras aqui legais, hein? Por causa para escavar. Tempo e esforço. Dá trabalho, hein? A gente acha que não. Dá trabalho. Dá trabalho. Vamos lá. O tesouro mais valioso. Eu queria até pedir aqui a ajuda da Ana, né? Porque a lição começa descrevendo a Bíblia como se fosse, de fato, um tesouro muito valioso. E só quem sabe o valor dela vai entender, né, o valor que isso tem. Eu me recordo demais, né, quando eu conheci a mensagem, meu pai, minha mãe e tal. E eu me recordo de alguns parentes, né, inclusive uma tia procurou minha mãe, disse, tá ficando louca e tal, você deixou tudo. E mudou muita coisa aí por causa da Bíblia. Minha mãe tinha uma Bíblia enorme em casa, né, começou a estudar a Bíblia com aquela típica Bíblia que fica aberta com uma muleta na sala. E a nossa vida tomou um rumo completamente diferente. E eu me recordo que essa tia parou, leu a Bíblia uns 3, 4 meses, toda, ela lia muito bem. Depois ligou pra minha mãe e falou assim, não entendi nada. Eu li a Bíblia toda e você disse que a vida mudou porque conheceu a Bíblia. Eu li, não vi nada de tão extraordinário, não entendo, não consegui entender. Por sua vez, meu pai, na época mal sabia ler, minha irmã, estudando a Bíblia com eles, no quintal de casa, parava num versículo, ele lia, eu me recordo dele, ele disse que lia e dizia assim, não, isso aqui não tá aqui não. Tá. Mas, sempre esteve aqui, sempre, papai. Mas é igual a sua, a minha é igual a sua. E eu me recordo muitas vezes meu pai parava assim, como é que pode, né? A pessoa aparentemente tão simples, consegue ver num versículo uma coisa tão diferente, incrível, enquanto outros que, né, têm a capacidade incrível de ler, de reter, de sintetizar e não percebem nada. Depende do quanto você cava. E aí, a Bíblia é de fato um tesouro valioso? Por que ele é um tesouro tão valioso assim? Ou é capricho do monte de crente que dizem, a Bíblia é maravilhosa e tal? O que há de valioso? Só para dar engajamento, né? Não, e assim, o tesouro mais valioso, algo valioso é cuidado, é buscado, é algo que você tá sempre em alerta. Será que ainda tá naquele lugar que eu deixei? Será que tá ali no cofre, talvez, uma barra de ouro? Será que aquela joia, será que aquilo ali ainda tá no lugar? A gente tem tempo, dedicação e atenção, ocupa da nossa mente, parte dela, com aquilo que é valioso. E a Bíblia é isso. Então, às vezes, não importa em que contexto você está, na sua condição diária de leitura da Bíblia, de busca. Talvez você tenha um bom tempo de devocional, ou talvez você não esteja lendo a Bíblia, ela esteja aí empoeirada, colocada num canto, talvez você nem saiba, ou ela fica logo na saída de casa, muitas vezes, porque na hora do culto você já pega junto com o sapato e vai embora. Não importa. O que importa mesmo é que sempre tem espaço por crescimento, para busca. E a correria do dia a dia nos faz distrair.
E não é fácil destinar um tempo para leitura. E é por isso que a gente tem algumas orientações quando a gente fala de estudo da leitura. Por que é interessante a gente buscar logo de manhã? Porque às vezes a rotina do dia a dia, a gente está cansado. Engole e a aí gente, né? chega... E agora que eu vou ler Salmo 119. Hoje é meu dia de Salmo 119. Exausto. Então, a Bíblia, ela traz bênçãos. Mesmo quando você está com pressa, você é capaz de retirar ali de um texto algo valioso se o seu coração está aberto. Contudo, a lição faz uma referência engraçada aqui de hidrante, né? Porque às vezes a pessoa colher na Bíblia como alguém vai beber água no hidrante. Imagina a cena. Em vez de uma caneca, só abrir ali o hidrante. E às vezes é isso. A sua leitura da Bíblia tá Entra tentando... pelo nariz, aquela confusão toda. Já afogou. É um caos. E às vezes é isso. E Então, nem acontece em casa, né? Às vezes vai só na igreja, o que o Isso. pastor tá lendo ali no sermão e ficou aquilo Dá ali. sede na igreja. Acabou, na sede, só na igreja da Mas vida aí sede. acabou o culto, ó, fechou a Bíblia e vida que segue. então a algo gente importante pra precisa gente. dedicar um tempo para o estudo. Primeiro, pedindo discernimento a Deus, né? Sua tia leu 3 vezes e não entendeu. Uma coisa que talvez o seu pai lendo uma vez já abriu os olhos. Então a gente precisa primeiro buscar o discernimento de Deus, porque de fato tem coisas aqui que a gente só vai entender se nós estivermos guiados pelo Espírito Santo. Então, buscar esse discernimento, entregar um tempo, entender que é precioso. Da mesma forma quando, por exemplo, a atividade física é um desafio para a maioria, né? Reservar um tempo para ir para academia ou fazer uma atividade que for, às vezes é um desafio, mas a gente sabe que é necessário para que o nosso corpo se mantenha saudável. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que colocar na agenda um horário inegociável. Da mesma forma, é o nosso tempo de estudo Já que com a o Bíblia. planner está na moda, não é mesmo? Exatamente. Colocá-la no seu planner e buscar, mesmo quando você não tem vontade. Quando você não sente, quando você não acorda e, nossa, agora eu vou estudar sobre as cartas de Paulo. Agora eu quero entender aquela carta linda que ele escreveu para Timóteo. Mesmo quando você não sentir, você não tiver vontade, mas com seu compromisso, lembrando que novos hábitos levam tempo. Então, começa de pouquinho, mas começa e persiste. E aos poucos, você não transforma o seu corpo na academia de um mês para o outro. Quem dera fosse. Seria um sonho. E é colocando aos pouquinhos, de pedrinha em pedrinha. E da mesma forma é o estudo da Bíblia. A gente não consegue sozinho, só com o Espírito Santo. É clamando para o Espírito nos dar esse discernimento, né? Então a gente vai estudar aqui, mais pra frente, como fazer de forma prática. Porque a gente fala, você tem que estudar a Bíblia. Mas como fazer isso? Bom, uma dica aqui importante, tá? Desacelere, né? Se você, né, todos nós aqui, pelo menos é a minha experiência, tá? Se eu não me organizar para ler, para ter meu tempo com Deus, não adianta. Eu saio direto para um culto de manhã. Não é a mesma coisa. É uma sensação de vazio terrível quando você faz as coisas tentando tomar água com um cano na sua cara. Então é muito importante a gente desacelerar, ter um tempo dedicado para conhecer o que Deus tem para nós através de sua palavra. Tocou num ponto muito importante, né? Tudo que é importante, a gente dedica tempo. Hoje o maior ativo, alguém já falou algum tempo atrás, tempo é dinheiro, né? Não é, não. É mais do que isso, né? Tempo é nossa vida. A gente troca a vida, literalmente, por dinheiro. Trabalha assim, que trabalha por hora, o que for, etc. Então, o tempo, ele é muito importante, né? Porque quando você se organiza no tempo, se organiza, cria uma rotina, estabelece ali um cronograma diário, e prioriza a busca a Deus, você começa a perceber que as demais coisas, elas tomam um rumo completamente diferente, se encaixam do que você começar um dia louco sem Deus. Então é importante, você mencionou, entregar tempo, né? Buscar a Deus mesmo sem vontade. Um monte de coisa a gente faz sem vontade. Quando é vida espiritual, não estou sentindo, não estou com vontade, meu coração não tá. Experimenta fazer. Júnior, você chega, acorda e fala, nossa, que vontade de ir pra sala de aula hoje. Encontrar meus amigos, meus alunos amados. Um beijo pra eles também, né? Não, então é muito importante que a gente dê tempo e se organize para isso. Você tocou num ponto muito importante. Talvez o maior desafio hoje seja realmente a gente desacelerar. Né? Porque a gente vive, né, em realidades, né? Depende de onde você vive e tal. Mas não dá para você, isso vale para tudo. Você tem um tempo com filhos, tem que desacelerar.
quer ter um tempo com a família, com a esposa, você tem que parar. Você quer ter um tempo com a sua família, você tem que parar, senão isso não adianta. Com Deus também não é diferente. Se você brincar, você vira nesse rolo compressor e você acha que tá tudo bem. E não vai dar certo. Para encontrar os tesouros e o valor que tem na Bíblia, tem que dedicar tempo. E pode ter certeza, se priorizar buscar a Deus, a justiça no começo de tudo, as demais coisas elas vão se acrescentar. E tempo de qualidade. De qualidade. É isso aí. Bom, na segunda aqui, na parte do Compreenda, eu queria pedir a ajuda do Júnior, porque aqui o Sal apresenta o contato com a Bíblia, a leitura da Bíblia, como o prazer que alguém, não sei se alguém teve essa já tive, né? Eu cresci no interior, no campo e tal. Era muito comum você pegar aquele favão de mel assim e encher a boca. É muito legal, cara. Parece a pessoa, olha assim, parece meio nojento. Você mora no interior, só quem experimentou. Lá tem outra coisa. Lá tem trem. A mão, Ou então você compra aqueles vidros, tem alguns lugares que fazem bem artesanal, gourmet, deixam ainda o favo dentro da... Minha mãe comprou esse. É muito legal. Agora você sabe o que é um favo. Mas e aí? Mas, Amaury, como é que a gente faz para tornar a Bíblia, a leitura da Bíblia, algo prazeroso, saboroso? Aqui tem algo muito legal. Eu preciso entender o significado da palavra. No episódio anterior nós falamos sobre que a Bíblia é a palavra de Deus, é ter comunhão com Deus. Quando eu entendo que a Bíblia, esse tempo de qualidade, não é apenas para o meu crescimento como pessoa, mas o meu relacionamento com Deus, aí eu entendo que é prazeroso. Igual, estou falando no relacionamento. Não vejo a hora de encontrar minha namorada. Então a gente se prepara antes, ali, né, do espaço, a gente fica todo momento ali, quando vai ser? Quando eu vou encontrar? Meu coração vai pulsar. Porque existe um preparo para isso, né? Aquela saudade. E com Deus? A gente para fazer isso? Eu tenho prazer em estar na presença do Senhor, porque quando eu abro a Bíblia, eu estou na presença de quem me criou. Então eu paro para refletir. Será que eu estou pronto para isso? Então eu preciso entender que esse prazer não é algo de penitência. Tenho que ler a Bíblia hoje. Tenho que tirar tempo no devocional. Eu tenho que ajoelhar para orar. Nossa, eu vou orar deitado. Eu preciso entender o que isso faz com que eu esteja na presença de Deus. Sabe o que é engraçado? Eu lembro que quando eu entendi o poder da palavra de Deus e da oração, foi em casa, com um exemplo. Hoje, eu sou do que sou no meu devocional com a minha mãe. Eu lembro como se fosse hoje, bem pequenininho, 3, 4 anos, a lembrança que eu tenho é minha mãe ajoelhada no sofá de casa, orando, lendo a Bíblia, pedindo um milagre ali para Deus, por causa do contexto que nós estávamos vivenciando, mas eu vejo como para ela estar na presença de Deus é tão importante. E isso não mudou. Eu cresci, hoje eu sou adulto, mas todos os dias quando eu acordo, a primeira coisa que eu vejo é a luz do quarto da minha mãe acesa e ela está ali no tempo devocional. Então, quando nós entendemos a importância e a preciosidade que é estar na presença de Deus, eu não quero sair. É como se fosse Moisés mesmo pedindo, Senhor, eu quero te ver, eu quero entender, eu só ouço a sua voz, mas eu quero te tocar. Então imagine nós hoje, nós estamos lendo a palavra de Deus, eu quero ter anseio de abraçar Jesus. Eu quero olhar no fundo dos olhos dele. Eu quero abraçá-lo, eu quero tocá-lo. Mas para isso eu preciso conhecer quem ele é. E como eu conheço quem ele é? Através do estudo da palavra. E Jesus fez isso. Se tem a maior referência para a gente nisso, é o próprio Jesus. O que ele fazia nas madrugadas, ele estava junto com seus discípulos, passava o dia inteiro com os discípulos, mas de madrugada ele se retirava para ter um encontro a sós com o Pai. E nós, estamos tendo esse tempo a sós com o Pai ou não? Porque se até ele, que era Jesus já tinha contato, por que a gente vai se dar o luxo de não ter então, contato isso aqui, diário pra com mim, ele? é muito forte. E tem algo assim que, pra mim, é muito fantástico nisso. Eu necessito ouvir a voz de Deus. Não de uma maneira audível, mas aqui, na palavra dele aberta. É porque muitos entendem o Deus Criador, reconhecem o papel dele, mas ignoram completamente a sua palavra, que é a expressão dele, que é como eu posso alcançar. Então, muitos estão vivendo, eu aceitei o Evangelho de Jesus, eu entendi seu sacrifício, eu aceito a sua graça, mas não busca a fala, o contato, a palavra de Jesus, que é a sua palavra. Então, é entender que a palavra de Deus é realmente o nosso maior tesouro, porque ela é a nossa conexão maior com Deus e com seus desejos. Não entende que Deus é relacional. Se a gente pensar em toda a criação,
Deus criou o ser humano para se relacionar com o ser humano. Ele descia do céu para falar com o primeiro casal, com Adão e Eva, e ele quer fazer isso comigo. Eu preciso entender que Deus, ele quer conversar comigo, ele quer me dar conselhos, ele quer me abraçar, ele quer me acolher, ele quer dizer, filha, é por esse caminho, não tomar essa decisão, cuidado com as pessoas que você está andando, com a influência que elas podem exercer sobre você. Então, o que Jesus ele quer trazer para a gente é, filho, eu sou um pai para você, eu quero estar com você. Eu quero estar junto com você na sua caminhada. Você não está sozinho. Então isso pra mim é muito forte. Sensacional. Você ia falar? Sim. Deixa ela brilhar, vai, pastor, vai. Não, quem brilha é Jesus. Receba! Não, calma. Receba. Você só é um reflexo. E o relacionamento com o Senhor é construído por meio de uma decisão. Que muitas vezes a gente fala assim, Jesus, ele se retirou, não sei o quê, mas ele tomou a decisão. Sim. Porque se você parar pra pensar, Jesus, teoricamente, ele não precisaria fazer isso. Mas ele quis ter a presença do Senhor sempre habitando através dele. É que ele era 100% Deus, mas também 100% Exatamente. homem. Então essa necessidade da humanidade clamava por esse encontro. Então você percebe, né? Você vê isso na Bíblia, né? Com salmos como esse daqui, tão lindo. Só diante da tua palavra meu coração treme. Alegro-me com a tua palavra, como quem descobre um grande tesouro, né? Outro salmo, salmo 190, fala assim, ó. Tenho prazer nas tuas palavras, ó Deus. É como vida para mim. E aqui também, aqui o Salmo 119, 148, fico acordado nas vigílias da noite para meditar na tua palavra. Não era você não que escreveu isso aqui não, cara? Parece você, 3h30 da manhã. Deve ter sido. Fui eu. Mas fui é eu, me diferente, chamaram. né? Eu me recordo do internato, eu também morei 7 anos no internato, eu era padeiro, né? Então fiquei 3 anos na padaria. Só que na padaria era 4 horas, tinha que acordar mais cedo, né? Pensa num tempo bom era aquele, cara. Era acordar cedo, ninguém, tinha barulho de nada. Que o e mundo ficar parava. sozinho. Ai, com Bugaçu já não Deus. tem barulho. Aham. O Bugaçu é só Pois o é, passarinho, uma a benção. galinha. A galinha Aham. tem a galinha. Mas a madrugada, via de Traz regra, isso. ela já é mais calma, né? Ela Ela já é mais tranquila, né? E era uma prática de quem se encontrava com Deus. Jesus era assim, o salmista era assim, a Yane assim também. E o que é Mas legal, que é relacionamento não é da noite pro dia. Aham. Relacionamento é Constante. construído. Mas e precisa é ser um construído. prazer que você não vai ter do dia pra noite, né? Por isso Não. que é importante, né? Às vezes, o que tem muitas vezes competindo são coisas do dia a dia, né? Até a lição tocou nessa questão do mau uso do celular, né? Afastar essas redes Ouviu, sociais né, às Yane, por vezes. favor? Talvez fazer um detox. Eu acho que estou precisando ter esse momento de detox, de sair um pouco das redes ou organizar um pouco mais. Encontrar um lugar tranquilo para ouvir a voz de Deus. É importante ter um lugar, ter um momento, ter um horário. Falando aqui já de como, isso só vai ter prazer, isso vai ter sentido, vai ter sabor na minha vida se eu de fato me organizar para isso. E se Sabe, preparar para. E sabe, isso é uma das estratégias que a gente usa dentro da terapia. Quando a gente vai fazer, independente da queixa que chega dentro do consultório, independente do motivo que te faz buscar, a organização de uma rotina é fundamental para você ter uma qualidade emocional. Então, se para eu ter uma vida bem desenvolvida em relacionamentos e dentro do trabalho eu preciso de uma hora, eu preciso de uma intenção na minha busca, quão mais é o estudo da palavra de Deus. Então precisa ser realmente intencional. E a gente reforça essa questão do intencional porque ele não depende do sentimento, da emoção, do querer. Ele acontece porque tem lá na sua agenda. Porque sua mãe já decidiu estar na madrugada e é por isso que você a vê ao longo da sua vida ali, porque ela já fechou esse compromisso e ela cumpre. Eu tenho certeza que tem dias que ela não queria levantar, não tô cansada, tô com dor, mas ela cumpriu esse compromisso. Então o estudo profundo da palavra de Deus, entendendo que precisamos dedicar realmente, intencionalmente, uma parte para progredir aos poucos, construir esse relacionamento. Eu fico tentando imaginar o pastor Bulhão um tempo atrás, pregando sobre comunhão com Deus e tal, né? Sermão sempre muito abençoado. E ele falando, Deus não está muito preocupado, né, com quantas páginas, quantos capítulos você leu e tal, mas com a sua intenção, com a sua busca. Imagine alguém acordar de madrugada com uma agenda enorme, acorda antes de tudo para buscar Deus. Eu fico tentando imaginar o prazer que Deus tem de ver um filho dele fazendo isso. Meu pai acorda, um exemplo que eu tenho de gente muito assídua na Bíblia é meu pai, né? Lembra aquele que mal sabia ler? Hoje ele lê na Bíblia, é a coisa mais linda. Ele lê de manhã e lê antes de dormir. Por muitas e muitas vezes meu pai, nas férias eu tô lá, de joelho, lá da cama, lendo essa Bíblia.
Beijo, papai. Te amo, viu? Isso é inspiração pra mim. Mas a ideia é essa mesmo. É esse prazer que você só vai ter se você colocar na sua rotina como o mais importante. Eu gosto de fazer exercício físico na academia. Quando você não vai, você sente falta. E no dia que você tá mais cansado, é assim na academia, imagina. Você vai e volta depois, cara, já pensou se eu não tivesse ido? É uma frase motivacional que eu tenho para mim, é tipo assim, eu nunca me arrependi de ter ido, mas sempre me arrependi quando não fui. Então eu sempre penso, não, eu vou. Porque se eu não for, depois eu vou pensar, poxa, eu podia ter dedicado esse tempo pra academia. Da mesma forma, a palavra. Então a palavra, ela só vai ter essa conotação, esse sabor, essa alegria, esse prazer de você perder até o tempo, né, quando você tem hora livre, quando você realmente se dedica. Né? O relacionamento com Deus é construído por meio de decisões diárias, né? Diárias. É você decidir dormir um pouco mais cedo, é você decidir cuidar da sua saúde, você decidir cuidar da sua mente, né? Para que você esteja com a mente aberta e sensível à vontade e à palavra de Deus. E o mais importante, talvez a ótima notícia desse momento aqui da lição. Pastor, eu perdi tudo isso aí, ó. Não consigo mais ler a Bíblia, a vida é bagunçada, não tenho tempo, fico exausto, cansado. Não tenho mais nem vontade de ler a Bíblia. Uma ótima notícia para você, tá? Você pode recomeçar de novo. Você pode voltar. Sabe aquele momento especial que você teve com Deus? Tem um texto de Ellen White no Caminho à Crítica que eu acho lindo, né? Você se perdeu? Tá perdido, tá como se alguém estivesse no escuro. Lembre-se, ela diz assim, ó. Lembre-se da última vez que você viu a luz. E retoma de lá, de onde você parou. É tipo a história do ex, né? Quando você se perde, ele não fala, se lascou, você não consegue voltar. Ele fala, recalculando rota. Ele sempre dá um jeito isso aí, de dá um jeito de achar mostrar o outro caminho de novo. É isso aí. Verdade. Então, boa. Eu queria pedir agora a ajuda aqui da Daiane, porque a Bíblia fala... Bom, a Bíblia, nossa visão começou com essa ideia de cavar fundo, né? Para encontrar tem que cavar fundo, né? Tem que cavar. Como tem um estudo profundo da Bíblia, é possível, independente da idade, do tempo de igreja, como mergulhar ou como aprender a estudar a Bíblia de forma mais profunda? Então, eu vou pegar um pouquinho o meu. Então foi ótimo, viu? Então. Vai lá. Eu vou entrar no do meu horário, e aí eu já entro no contexto total. Fechou. Quando eu acordo, né, a gente já vai lá, já faz aquela oração abençoada, e aí a gente já pega o quê? A Bíblia mesmo. Aí eu tô lendo Esther e Salmos, os 2 livros juntos. Show. Aí logo em seguida leio, rabisco, aí vivo minha vida na minha Bíblia, né? Aí logo em seguida a gente pega o quê? Você gosta de escrever, que depois que você leu, vai lendo e vai escrevendo, ou depois que lê, registra o que você aprendeu? Eu pego o resumo de tudo pra aplicar na minha vida, porque eu gosto de aprender, tipo assim, eu não pego só a história, tipo, a história de Noé, o que eu aprendo, o que eu posso aplicar na minha vida, eu gosto de trabalhar assim. E aí, logo em seguida, a gente já pega o quê? Protagonistas da meditação, protagonista, a gente já lê. Tá fantástico, hein? E aí, tá fantástico, é incrível. E logo em seguida a lição. Então, eu sempre vivo nesse cotidiano, final, hora, aí eu vou pra escola. Aí eu como e vou pra escola. Aí, esse é o que eu faço o meu estudo diário. Só que tem muita gente que não consegue. Na verdade, como que eu comecei a ter essa conexão real com Deus? Eu vendo meu pai acordando 5 horas da manhã, assim, pra ir falar com Deus. Tipo assim, momento dele, sabe? Tipo, acorda, vai lá pro outro quarto e tá ele lá e Deus, sabe? Aí, tipo, caramba, por que eu também não faço isso? Menina preguiçosa, meu! E aí eu comecei a tomar o chá de Simancol e eu fui lá e comecei a ter essa constância. Porque não é de dia pra... Gente, não dá pra ser do dia pra noite. É algo... O primeiro dia você vai no maior fôlego. No segundo... No terceiro você... eu vou ter que acordar cedo. Poxa, mais 5 minutinhos compensa. Só que não é assim. É constância. Quanto mais você fizer, mais você vai querer tá ali, sabe? Naquele momento. Mas agora entrando... Comece orando, pedindo direcionamento de Deus para aquele estudo. Porque só Ele pode te guiar, só o Espírito Santo que vai agir através da Bíblia. Ele que vai te guiar e falar assim, meu filho, vai aqui, você vai entender e isso aqui vai te ajudar. Aí nisso, gente, eu baixei, olha só! Progrediu na vida agora. Houve um crescimento agora. Agora o recado vai. Como estudar a Bíblia? Vamos lá. Agora, oração, né? Pedir direcionamento de Cristo diariamente. E o segundo ponto. Perdão, pode tá? falar, você tocou num assunto aí que parece tão bobo. Oração? Não, a senhora...
Cara, pense no livro que não dá pra você ler sem oração. Não dá pra você entender nada. E nós corremos um risco muitas vezes, né? Por uma Muito. questão de Correria, automática. vamos lá, Ah, vai, já abre, já lê. E vai ler ali, sai, não acontece nada. E depois você, tá vendo? A Bíblia não adianta nada. Mas como é que vai adiantar uma coisa se não parou nem pra orar? Então, ele até menciona aqui, ó. Desculpa, tá? Nunca se deve estudar a Bíblia sem oração. Somente o Espírito Santo pode nos fazer sentir a importância do que é fácil assimilar ou impedir que nos afastemos do sentido das verdades de difícil compreensão. Em outras palavras, não dá para ler a Bíblia, ter na Bíblia um prazer, um encontro com Deus, sem o basicão. Qual é o basicão? Começar, Deus, eu vou ler tua palavra. E eu não tô nem com vontade. E é aquela coisa Tô também, cansado. né? Oração, o ação. É isso aí. Você tem que fazer, mas também você tem que fazer a sua parte. E o fazer orar curioso e ter a é sua que- parte. Porque por muitas vezes a gente pode parar só na intelectualidade. Quantas pessoas que não creem em Deus conhecem Conhecem. Uhum. a Bíblia, até muito mais do que os cristãos que deveriam saber. Por quê? Porque eles leem, mas o intuito não está sendo baseado pelo Espírito Santo. Científico, né? Por isso que é fundamental o Espírito Santo nos acompanhar nessa trajetória, porque apenas ele, apenas o Espírito Santo é capaz de nos dar o sentido, de encontrar a verdade que realmente estamos procurando e precisamos encontrar. Com Perdão, certeza. oração. Primeiro ponto, oração. Vamos para o segundo. Segundo ponto. Segundo. Ah. Leia, obviamente, né? Você pegou a Bíblia, você vai ler, né? Você tem que Abrir, pegar né? pra ler. Leia e escreva. Ai, mas Iane, escrever. Você que é professor, você vai me entender. Com certeza. Como é que é o negócio de escrita? 80%? Não, é que 40%. todos nós temos os tipos de sentido. aprendizagem. Isso. Existem tipos São de aprendizagem, estão aí, aquele visionário, que é o meu. Olha como tá a versão. O dele é de Isso é visão. visual, o né? meu é visual, mas aí tem aquele que escreve, Tem o que também é um escrevial. pouco de mim. Eu tenho um diário, já que a gente tá falando De diário. de- Diário de bordo. Diário de Ele que você que bordo. me ensinou esse negócio de Viu? diário de bordo. É. Você é um professor. Eu também faço, mas eu faço journal. Ah, Entendeu? Não é diário de Sofisticado, bordo. mas faz igual o nosso. Mas é curioso porque, e eu trazendo aqui para a profissão, né? É uma das estratégias que nós temos também. Por quê? Porque quando você escreve, o seu cérebro passa a assimilar aquela informação de uma Organiza. nova forma Sim. e com mais atenção. Cria Então, mais sinapse, é um negócio louco. né, exatamente. É. Então, embora não seja a sua forma principal de aprendizado, todo mundo se beneficia da Com isso. escrita. Então, não tem como negar que se você lê algo e você quer aprender, se você escrever, você vai absorver aquilo mais E intensamente. posso trazer o quarto, mais um ponto muito Uhum. muito importante? Não, mas antes desse, Pode falar. tem um trechinho interessante que eu achei lindo. Pode falar. Olha isso, pode olha falar. isso. Lê aí. Quando a gente escreve, né? Aham. Da cabeça pra caneta e da caneta pro coração. Eu falei, eita glória, que isso Nossa, aqui é verdade, isso viu? é forte. Meu filho Esse também aqui tem é essa. verdade. Ele tem várias cadernetinhas, né? Ele aprendeu com o pastor, inclusive, pastor Arturo, obrigado Nosso aí. time aí, viu? É. Nosso Ensinando time. como meditar na Bíblia. Um O dos dela é recursos jornal. é escrever. Journal. Jornal. E ele gosta de escrever, ler, escreve. Ele tem dificuldade de ler só a Bíblia. Ele precisa escrever. E de fato, é outra forma muito boa de meditar na Bíblia. Ler, escrever. E o terceiro, né? O terceiro. Foi, na verdade, dizer que tá aqui, beleza? Mas isso eu sempre aprendi de pequenininha, que meu pai, ele sempre fala assim, quando eu tinha que estudar pra alguma matéria, né? Filha, tem prova, não sei o quê? Tem. Me explica aí a matéria. Aí eu vou começar a explicar pra ele. Compartilhar. Porque quando você explica, você está Aprende, entendendo reforça, mais isso. ainda. Reforça aquilo que você entende. Meu pai, às vezes, filha, pega o ursinho de pelúcia e vai ensinar ele. Finge que é escolinha, não sei o quê. Então isso sempre fez parte de mim. Também eu nunca gostei de falar, né? Eu sempre fui bem quietinha. Aham. E aí? A gente sabe Sempre bem. fui bem quietinha, Percebi. juro. Então, essa parte de compartilhar ajuda demais pra você fixar isso, ensinar. Às vezes não precisa falar assim, vou te falar da lição. Não, às vezes, sem querer assim um Cara, Cara, viu assunto, o negócio entra da hora nisso. hoje. Manda bala. Exato, você que fala, nossa, não Agora, sabe o que aconteceu. agora já imagina você ter o privilégio de estudar sistematicamente a Bíblia com alguém. Nossa, outro isso é nível, lindo gente. demais. Eu não sei qual é a experiência de Nossa, vocês, isso mas é- a mim, particularmente, a minha... Eu amo. Fiz teologia e tudo mais, enfim. Mas nada me ajuda e me desafia mais e fortalece mais a minha fé, a minha particularmente, do que estudar a Bíblia com alguém. Isso é. Eu preciso estudar mais, eu preciso, dependendo da pessoa, né, criar meios para que a pessoa possa entender. Só que isso exige que eu dedique mais tempo. Mais tempo ainda. Só que quando eu termino o estudo, eu tô mais firme no que eu estudei. E quando eu percebo que tem muita objeção,
eu sou forçado a estudar mais para poder ter convicção do que eu aprendi, ou do que eu já estudei. Então, quando você compartilha a sua fé, de preferência sistematicamente com alguém, cara, é uma coisa extraordinária. É um nível de relacionamento, de comunhão com Deus e de estudo da palavra que uma pessoa que não faz isso nunca vai ter. E eu aprendi isso, pastor, no meu primeiro Caleb. Que nós fomos para o interior da Bahia, nós fomos em um grupo, e foi a primeira vez que eu me recordo mesmo de fazer estudo bíblico, né? Cresci na igreja, mas foi a experiência que eu tive de fazer dupla missionária, estudo bíblico, de visitar os horários certinhos daquelas casas. E ali eu entendi, mesmo com anos de experiência de igreja, de conhecimento, foram aqueles estudos, aqueles primeiros que me mostraram a necessidade desse estudo ativo e o papel que o estudo bíblico tem. Porque enquanto eu ensinava, eu aprendia. Então ali reforçou muitos conceitos que eu achava que sabia, mas na verdade não compreendia tão profundamente. Que só o estudo e a apresentação dele, compartilhando para outra pessoa, pode dar. Então fica aí meu convite para você. Parece difícil, desafiador, mas se coloque à disposição para dar um estudo bíblico, que você vai ver como o Espírito Santo vai agir e atuar. Melhor forma de aprender, viu? É compartilhar o pouco ou muito que você sabe. Então aí fica a dica aí, tá bom? Diz que o salmista, ele cantava da Bíblia. Tem coisa melhor? Cantava, minha língua cantará a tua palavra, assim, o Salmo 119, 172, né? E aí você está começando agora, escolhe um livro. Escolhe um livro pequeno, quem sabe. Sugestão, comece pelo livro de João, ou o livro de Marcos. Vai pelo de Marcos, vai dar tudo certo. Ou não, pastor, eu quero uma coisa mais assim, que eu quero me encontrar, assim, eu queria que alguém falasse e interpretasse o que eu estou sentindo para Deus. Então lê o livro de Salmos. Um por dia. Mas comece a ler. E tenha um plano de leitura, especialmente. A lição aqui tem várias dicas aqui. São 7 dicas bem legais para você poder fortalecer o seu relacionamento com Deus através de um estudo sistemático da Bíblia. Pedindo ao Espírito Santo para estar com você, guiando sua mente, escolher um versículo ou um capítulo que você quer ler. Copia um texto no caderno, ela gosta de post-it, gosta de escrever. Bota, né? Alguns têm uma Bíblia que tem um espaço do lado, você pode escrever também, ou numa caderneta, não é? Mas escreva, leia novamente com oração. Sublinhe as ideias principais, anote essas ideias relevantes para você, ore sempre ao refletir naquilo que você leu, para contar, Deus, eu aprendi isso aqui, foi muito bom. E aplique em seus relacionamentos diários com Deus e com os outros. E pense em alguém com quem você pode compartilhar. Isso é a parte mais importante. Antigamente, esse negócio sobre grifar, eu tinha muita... Eu não gostava de grifar minha Bíblia. Poxa, ela tá tão lindinha, não sei o quê. Mas grifa, não tenha dó. Na verdade, eu comprei minha Bíblia só pra grifar mesmo, né? Pra usar as outras. Mas é muito bom grifar a Bíblia, porque aquilo te chama mais atenção. E a minha... É o meu bordão da sala de aula. Grifa! Ai, São passos, né? São passos muito... São passos muito simples, mas eles podem mudar a sua realidade. Com certeza. E pode tornar o seu estudo, viu? Conheci uma garota um tempo atrás, ela até veio gravar um tempo aqui. E ela dizendo, cara, pastor, tanto tempo que eu passei na igreja e já tinha mais de 20 anos. Eu nunca tinha tido a experiência da Bíblia toda. Sabe, eu leio. Meu pai já leu a Bíblia 4 vezes. Então, você vê assim, né? Tem uma galera assim na igreja. Sim. E ela tomou uma decisão, ela disse assim, olha, poxa, quando eu comecei a estudar a Bíblia, cara, eu tinha sonhos, pesadelos, eu comecei a ter crise, um negócio louco, pastor, eu percebi literalmente que era um negócio estranho, fazendo tudo para poder eu parar de ler a Bíblia, era confusão do trabalho, era namorar. Era um negócio muito louco, enfim. E aí ela começou a insistir, né, no seu contato com Deus, através da Bíblia. Hoje, cara, ela virou quase uma exegeta, sabe? Ela me contou um dia desse, chegou lá onde eu trabalhava antes. Cara, pastor, comprei um comentário bíblico, 5 livros desse tamanho. E fazendo Bíblia comentada do Rodrigo Silva, e vai para os seminários, agora mergulhando na arqueologia. Talvez o pessoal vai saber o que eu estou falando aí. Mas a ideia basicamente olha como é que muda alguém que decidiu fazer da Bíblia o seu ponto de partida de cada dia, né? Seu pão de cada dia, seu contato com Deus. Hoje eu posso afirmar que essa menina, ela tem uma experiência espiritual com Deus completamente diferente. Amém. Só porque passou a ter contato diário e profundo e sistemático com a Bíblia. E um passo simples, né, pastor? Uma decisão. Comece com uma decisão. E uma dica que eu deixo também é porque às vezes a gente pensa, tá, eu preciso ter um contato diário. Deu certo no primeiro, no segundo, no terceiro não deu. Largo tudo. Sabe? Quer dizer que se você cai uma gotinha, você já derruba toda a sua jarra? Então, organize o seu programa, escolha como é que você vai fazer o seu projeto de leitura. Escolha um lugar. Se programe. Escolha um horário.
Sabe, prepare o seu Seja cantinho. fiel a isso. Prepare o seu cantinho. Não deu certo hoje, não tudo chuta a bem. barraca. Simplesmente começa no outro dia. novo. É a constância, é o pouquinho em pouquinho. Porque no início pode ser desafiador, mas depois é prazeroso. Aquela sede, aquele desejo que a gente tem de continuar e descobrir mais. E pensar, nossa, isso aqui eu sabia porque minha mãe me falou. Isso aqui eu sei porque o pastor falou. Mas agora isso eu sei porque eu li, porque eu vi, eu conheço através da palavra. E a tendência natural de quem vive assim com Deus através da palavra, os sermões vão ser outros. Você vai estar muito mais sensível à voz de Deus. Às vezes um detalhe, uma fala, você faz conexões na hora. Não vai ter aquela postura arrogante. Seja assim, pregar isso de novo. Não, quem tá na palavra e tá se alimentando da palavra e já tem como o pessoal em casa, o que tá na igreja, num pequeno grupo, num grande encontro, num lugar que ninguém tá ali viajando em outro planeta, você vai estar conectado, porque você já tem o seu contato pessoal com Deus e isso vai fazer toda a diferença. E o que é legal, que sempre tem algo para aprender. Isso que é estudando na Bíblia, né, cara? Extraordinário. Nunca vai Cinco vezes o esgotar. mesmo versículo. Nunca sempre vai o sermão esgotar. é sobre a mesma coisa, mas é diferente. O Espírito Santo é Porque incrível. é transformador. Bom, há um chamado silencioso no coração humano, né, em que busca a presença de Deus. Achei Isso muito legal aqui essa é lição, lindo né? demais. Ele não impõe, mas atrai a todos a uma fonte de vida e verdade. Buscar a face de Deus é perceber que realmente importa o que é eterno e o que pode transformar a vida. E Deus deixou um recurso para isso. O mais importante, o mais poderoso, o mais pessoal, que foi a sua palavra. Talvez a manifestação visível e material do amor de Deus por nós. A carta de amor de Deus por nós, a Bíblia. A palavra-chave da semana é Bíblia. E eu queria ouvir de vocês aqui, começando rapidinho aqui com a Ana, qual é o teu texto, qual é a tua palavra para a gente construir juntos aqui nossa rede semântica. Bom, meu texto é Salmo 119, versículo 10 e 11, 9 a 11. Com que meios purificará um jovem o seu caminho? Prestando atenção nisso, segundo a tua palavra. Com todo o meu coração te busquei. Ó, não me deixes desviar dos teus mandamentos. Tua palavra eu tenho escondida no meu coração para não pecar contra ti. Eu escolhi principalmente porque esse versículo 11 foi o primeiro que eu gravei e foi meu versículo favorito por muito tempo. E é sobre essa purificação. A Bíblia é o caminho para essa purificação, para nos trazer pureza à nossa vida. Porque a partir do momento em que eu tenho contato com ela e eu me renovo através do que está escrito aqui, a purificação, a pureza é permitida, entra na minha vida. Então eu coloquei aqui a palavra pureza. Sensacional! Vamos lá! Júnior, teu texto, tua palavra. Vamos lá. O meu tá lá em João 15, 7, que diz o seguinte, ó. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e será concedido. Nesse versículo aqui eu coloquei várias palavras, gente. Tava empolgado aqui. Mas eu coloquei primeiro, diálogo. Porque para permanecer com alguém você precisa ter isso. Fortaleza, porque se eu estou perante Deus, eu me sinto seguro. E aqui é a principal, que para mim é o mais bonito, que é a santificação. Se eu estou na presença de Deus, Ele vai me transformar, vai me moldar. E eu vou ser literalmente santo como Ele é santo, mesmo estando aqui na terra. Muito bom, santificação, beleza. Fazer a vontade de Deus. E aí? Iane, fala aí, qual é o teu texto, tua palavra? Qual era o pastor? Pastor Anderson. O Anderson, falava, pastor Anderson. E Anne, como vai? Vamos lá, vai bem? Vamos lá, Iane, lê aí. Eu vou trocar aqui, ó. João 8, versículo 31, diz o seguinte, gente. Aqui, versículo 31. Disse Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos. Eita. Aí, permanecer firme requer o quê? Um encontro. Fofinho, foi bom. Encontro. E a Bíblia é o meio que nós podemos nos encontrar com Deus. Olha que lindo. Então, usem a Bíblia para se encontrar com Deus. É um convite. De forma permanente, né? Sim. Privilégio. Muito bom. Bíblia é o alimento, ela transforma, ela é autoridade, ela é um convite, é uma forma de obter conhecimento sobre Deus, sabedoria, muda comportamento, ela indica um plano, ela é a nossa fonte de meditação, direção. A Bíblia é completa, é extraordinária. Então, aproveite e se aprofunde no seu estudo um pouco. Um dia use ferramentas, tem tantos meios hoje para você poder aprender, para você poder mergulhar.
o acesso que alguém que às vezes está lá pregando tem é o mesmo que você tem. Hoje a gente tem muitos recursos para isso. Então aproveite e se aprofunde na palavra de Deus. É a única forma que nós temos para nos manter longe do pecado. Eu leio esse texto muito importante. Como é que o jovem poderia guardar puro o seu coração? Guardando a palavra do Senhor para não pecar contra ti. Guardar no coração, guardar na mente, todo dia, meditando na sua palavra. Caminhando já para o final, gente. Chegamos aqui à parte de quinta-feira, no Compartilhe. Eu queria pedir ajuda aqui mais uma vez aqui da Ana, porque a lição termina falando que ler a Bíblia, ter contato com a Bíblia, é ter bênção em dobro. É isso aí? Existem muitas formas de você conhecer a Bíblia, estudar a Bíblia. Você escolhe o seu plano, com auxílio de algum comentário, de um texto. Você pode ouvir a Bíblia. Existem muitas formas. E assim a gente renova o nosso conhecimento. Os estudos da Bíblia, eles nos ajudam a organizar pensamentos e fixar o conteúdo. E aí, com o tempo, a lição traz aqui, ó, com o tempo você perceberá que aquilo que Deus fala ao seu coração no estudo diário não é apenas uma mensagem para você, mas também para abençoar outras pessoas. Isaías promete que o tempo a sós com o Senhor tem um impacto que alcança quem está ao nosso redor. Ou seja, por que bênção em dobro? Porque primeiro se derrama na sua vida e depois ela transborda e ela alcança também as pessoas que estão ao seu redor. Então não para em você. Então a busca não é só sobre você. E é sobre também quem está ao seu lado. Por isso bênção em dobro. Porque a vida espiritual contínua nos dá a sabedoria, a forma de saber lidar com as pessoas na hora de confortar, do que falar. Então alguém chega com você com uma dúvida teológica, mas também com uma aflição no coração. E através do contínuo aprendizado, da busca constante e da minha familiaridade com a Bíblia, eu tenho capacidade e discernimento, porque eu já consigo ouvir a voz de Deus, eu estou familiarizada com aquilo. É difícil você explicar alguma coisa que você não está familiarizado. Então, com certeza, para mim é muito complicado falar sobre química. Pro Júnior não vai ser. Onde vocês pegaram? Pro Júnior não vai ser. Pra mim é mais fácil falar sobre psicologia, mas tem outro tema que talvez não seja tão fácil pra mim. Por quê? Porque nós temos familiaridade. Nós já estudamos, nós já tivemos contato. E aí, a partir do momento que vocês entende isso, que nós estamos numa trajetória, nós precisamos pedir a Deus para que, da mesma forma como nós temos contato e somos abençoados, nós possamos também abençoar as outras pessoas através do nosso conhecimento. A Yane comentou em um momento dessa nossa trajetória, falando, né, e eu também tenho muito isso, que às vezes você é a única Bíblia que alguém vai ler. Uma Bíblia ambulante. E viver exatamente dessa forma, transbordando também, que ao sair desse contexto pessoal e individual, você entenda que esse conhecimento ele também transborda e alcança as outras pessoas. E o que é legal aqui, que muitas vezes eu não vou ter a Bíblia a todo momento comigo. Eu preciso ter esse contato com a Bíblia, porque quando eu não tiver ela fisicamente, o Espírito Santo vai trazer à memória aquilo que eu tive a sós com Deus. Então, por exemplo, eu vivi um momento muito difícil ali na adolescência e tinha, enfim, a gente estava vivendo uma situação bem próxima de depressão ali na família e com tentativa de suicídio, enfim, e Deus falava assim pra mim, numa dessas tentativas, né? Vá pro seu quarto, pega a sua Bíblia, Salmo 121. E aquilo ficava, sabe, no meu coração. Eu falei, não, Senhor, eu preciso estar aqui com a pessoa para eu ajudá-la e tal. Aí, Espírito Santo, suba pro seu quarto, abra a sua Bíblia. Eu já sabia aquele texto, mas sabe quando aquela voz ficava no ouvido, vai lá, lê. E aí quando eu li, eu elevo meus olhos para os montes e me pergunto de onde vem o meu socorro. E aí quando vem a resposta, o meu socorro vem do Senhor, eu já sabia aquilo, né? Era um versículo meio que automatizado no nosso relacionamento com Deus, mas eu entendi o que é esse socorro. Mas eu não precisava da Bíblia comigo. Eu precisava entender das palavras vívidas na minha vida. Então, por isso que é tão importante essa vida espiritual. Porque a vida espiritual não é um momento. São as 24 horas do nosso dia. É uma maratona. É uma maratona, como a própria lição diz. E o que é interessante, a gente foca, eu vou começar só ali no meu dia, para ser meu dia bom, para eu ter um dia excelente. Porque tem muita gente mais devocional só com esse objetivo. Eu quero ter um dia bom, um dia de bênção. Mas o devocional, essa vida espiritual, não é para isso. É para entender que a vida espiritual é o começo da eternidade aqui. Para entender que começa agora. Aonde eu estiver, aonde eu colocar a planta do meu pé, se a palavra está dentro do meu coração, eu vou levar a palavra com. Por isso nós vamos ser esse exemplo. A gente nem precisa abrir a boca, porque eu gostando das histórias, né, quando Moisés desceu do monte e o povo, meu Deus, que
Que brilho é esse no seu rosto? Eu também quero ser Moisés para minha geração. Aonde eu for, seja no meu trabalho, seja com meu grupo de amigos, seja num shopping, no metrô, a pessoa olha e fala a mim, que diferente, que luz é essa? Né? Eu já ouvi várias vezes isso. Que luz diferente você tem? Por que você fala desse jeito? Por que você olha desse jeito? Por que você acolhe desse jeito? Não sou eu. É a palavra de Deus vívida em mim e através de mim. E quando a gente vê a história, né, dos valdenses e diversos grupos de cristãos que tinham que memorizar de cabeça o que estava na Bíblia porque não podiam carregá-la, e aí eu peço muito a Deus para que o Senhor possa, que na minha busca, na sua palavra, no estudo, em algum momento eu só posso relembrar aquilo que eu tive contato. Que incoerência da minha parte é esperar que o Espírito Santo revele um texto que eu nunca entrei em contato. Por que ele faria isso se eu tenho a oportunidade? Então, às vezes, a pessoa tá, Senhor, me ajuda a dar a resposta. Tem um comentário, um trecho de um filme em que ela menciona uma piada, em que uma pessoa vai até um Deus e fala assim, por favor, me ajude a ganhar na loteria, por favor, me ajude a ganhar na loteria. E aí, certa vez, o Deus fala, por favor, compre um bilhete. Faça a sua parte. Então, o estudo da Bíblia envolve isso. Deus só vai revelar aquilo que você buscou. Por quê? Porque ele deixou aqui ao seu alcance. Nós temos várias histórias que ao longo do mundo Cristo se revela de outras formas, através de sonhos, em locais onde a Bíblia não chega. Então, tem outras formas de revelação. Mas se eu tenho fácil acesso à palavra de Deus, eu preciso buscá-la. E é aí que vem aquele termo cegueira espiritual. Não é que a pessoa está com uma venda. É que, na verdade, ela não tem contato e o achismo dela prevalece sobre o que é a palavra de Deus. Então aqui é algo muito forte pra gente. Se você não estudar, se você não ter contato, se você não estiver com Deus, você vai errar e continuar no erro. Fica a dica da lição aqui, ó, tá vendo? Pra você ter esse tipo de vida espiritual, pra você aprofundar sua caminhada com Deus, pra você viver essa vida que a gente espera que todos nós aqui temos, de crescimento, de aprendizado, todas as manhãs. Salmos 50 verso 4, né? Todas as manhãs ele me acorda e abre o meu entendimento para ouvi-lo. Quer ter essa experiência? Então, ó, se programe para isso. Achei muito legal aqui a lição falando aqui, ó. Faça os ajustes necessários para que seu tempo com Deus, especialmente na oração e no estudo da Bíblia, volte a ser significativo. Talvez você tenha que reorganizar tudo. Talvez você tenha que parar agora e, cara, até que eu posso ficar acordado, tem que dormir tal hora, para me acordar tal hora, para eu começar a ter meu momento com Deus sozinho, ter meu asseio, tomar bem meu café da manhã e começar o meu dia. Que momento, que lugar, qual vai ser a sua estratégia para você ter o seu momento a sós com Deus? Porque uma coisa é certa, não dá para você ser uma bênção em dobro para alguém com a mente vazia, sem estar cheio da palavra. Mas se você beber da fonte, se você buscar o Senhor todo dia, como disse Jesus naquela experiência com a mulher samaritana, você vai se tornar uma fonte a jorrar para a vida eterna. Vai ter sempre algo para oferecer. Vai ser a fonte de água para matar a sede de alguém. Mas para isso tem que beber da fonte. Todo dia. Tá bom? Caminhando agora para o final, gente. Só uma dica. Você quer ter uma experiência profunda com Deus, com sua palavra? Compartilhe. O pouco ou muito que você tem, compartilhe, tá bom? Abrindo mãos de opiniões fixas. A lição vai terminar falando sobre isso, né? De que a palavra tem que ter autoridade. A palavra, ela é o recurso de Deus para nos mostrar o que é verdadeiro, né? É muito importante crescer na graça de Deus através do estudo da Bíblia, né? Ter a compreensão clara da palavra, ter discernimento, né, de uma nova luz. Só vai ter através da palavra, cavando mais profundo, dedicando tempo, dedicando energia para você poder buscar e entender o que Jesus tem a revelar a você através de sua palavra. Caminhando para o final, queria terminar com aquele ping-pong aqui com vocês, começando pelo Júnior. Quais são, Júnior? A gente terminou aqui falando sobre coisas práticas e tal, mas agora a gente quer falar sobre benefícios. Na sua visão, quais são os benefícios de estudar as Escrituras, a lei, os mandamentos de Deus, os preceitos de Deus, o juízo de Deus? Quais são os benefícios de ter contato diário com a palavra? Pastor, eu acho que são 3. Eu acho que é muito Salomão fazendo aquele pedido para Deus, sabe? Sabedoria, discernimento e entendimento. Se eu tenho essas 3 bases, eu vou saber viver todos os aspectos da minha vida. Espiritual, emocional, trabalhista, emocional, eu falei emocional, né? Relacional. Todos os sentidos vão ter
o que fazer, onde fazer, como fazer, com quem fazer. Se eu tiver sempre essas 3 palavras, para mim, elas são meu direcionamento de vida. Entendimento, discernimento e sabedoria. Porque não são qualidades minhas, são qualidades desenvolvidas através da palavra em mim pelo Espírito Santo. Sensacional. Benefícios, hein, gente? Aliás, tem outro benefício aqui, só agregando aqui o que o Júnior já falou. Interessante, né? Eu fui no Museu da Bíblia algum tempo atrás. Muito lindo lá, um prédio de 5 andares. Inclusive foi o pai do cara do produtor do Detiusa que organizou. É muito legal. E tem uma seção lá sobre os grandes cientistas e filósofos da história moderna, né? Dos Estados Unidos. E o que eles têm em comum? Todos eles faziam da Bíblia o seu principal livro de estudo. Isaac Newton. E os que revolucionaram. Thomas Edison. Nossa, esses caras criaram cada coisa. Qual era a fonte de inspiração deles? Aonde eles iam e faziam ciência a partir de quê? Da palavra. Eram grandes estudiosos da Bíblia. E uma escritura cristã chamada Ellen White diz que quando você estuda a Bíblia, se torna um assíduo estudante da Bíblia, a sua mente se torna apta a absorver e conhecer qualquer conteúdo humano. Há muitos benefícios na Bíblia. Aliás, a própria leitura, tinha um outro cara também, um pastor, gosta muito de estudar e tal, dá muitas dicas, é um coach também espiritual e tal. Ele fala sobre a importância da leitura. A leitura desacelera a mente. É uma coisa absurda. E Deus poderia ter escolhido qualquer outro recurso para deixar essa palavra. Deixou em um livro. E realmente são muitos benefícios, né? Vai até te ajudar a passar no Enem, viu? Pode ler a Bíblia. Lê a Bíblia. Benefícios. O Vamos lá. cristão se destaca. Iane, de que maneira o povo de Deus deve se alegrar, né? Deve se alegrar na sua palavra? Primeiro ponto que o pessoal acha que cristão é chato, né? Cristão não brinca, não sorri, é tudo isso daqui, Caixinha né? fechada. Exato. Mas na Bíblia fala pra gente se alegrar. Eita! Vai lá, abre sua Bíblia aí em Filipenses 4:4. Ah, você tinha que falar, né? Tinha que falar, eu não podia deixar de falar. Tá lá na minha Você bio. estava esperando esse momento. Não, eu tô esperando a mocota. Filipenses 4:4. Alegre-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegre-se. Jesus mandou você se alegrar, por que você vai viver triste? Me diz, não tem explicação. Então, você tem que viver. É porque as pessoas acham que a alegria tá nas coisas, né? Tá ligada ao pecado. Mas não. Você pode sim ser feliz com as coisas de Deus, porque Jesus, ele era alegre. Na verdade, a maior felicidade está nele, porque ele é a fonte. Bate aqui. É por isso que a gente grava junto. Por dentro do contexto. Muito bom. Alegre-se na palavra, né? Imagina você conhecer. O texto fala aqui sobre isso, em Salmo 119, a alegria, né? De meditar na tua palavra, de conhecer a tua palavra. A alegria, ela não dá para ser contida. É incrível, né? A pessoa quando tá alegre, o rosto, a expressão, ela vai mudar, Muda né? tudo. Diz que um coração alegre, ela muda, altera Formoseia. a fisionomia do rosto, né? E a tristeza, ela faz os ossos secarem, ela Não é legal não. gera um monte de coisa ruim, inclusive até câncer, né? Então, Então, é muita coisa reprimida, sentimento ruim, rancor, tristeza, falta de perdão, um monte de coisa. E a Bíblia tem a capacidade de limpar tudo isso. Dá para se alegrar, especialmente alegria em seguir a palavra de Deus, né? Acho que o crente, o cristão, é top, né? Ele curte o melhor da vida sem estragar a saúde. É muito bom, né? A gente sabe disso, né, pastor? Seja um jovem adventista. É muito bom. E se você quer se alegrar, venha pro Maranata São Paulo. Tá chegando, hein, gente? Maranata São Paulo, gente, é o maior evento de jovens que vai ter em São Paulo aqui, tá bom? De 9 a 12 de julho, com 6 mil jovens aqui em Jerucoelho, vai ser top demais. Vamos lá! Infelizmente as inscrições acabaram, Mas quem foi vai curtir demais. E por fim, Ana, além de compartilhar, o que você aprende, quais práticas simples podem tornar seu estudo da Bíblia mais envolvente e relevante? Olha, essa Na foi sua pra experiência você aí. mesmo, hein? Na sua experiência, vamos lá. Bom, primeiro, eu entendo que você precisa preparar o seu ambiente. Você, 5 horas, 6 horas da manhã, não vai acordar naquela empolgação total. Se a sua Bíblia está lá na sala e você no quarto, a probabilidade de você levantar para fazer esse estudo é muito mais difícil. Então a gente começa entendendo que o estudo da Bíblia envolvente é preparando primeiro o nosso ambiente. Eu, por exemplo, eu coloco a minha Bíblia, tem
no local onde ela está, mas à noite eu coloco na minha penteadeira, porque ela tá próxima da minha cama, a penteadeira tem as luzes, e então toda noite no meu processo de dormir, eu vou lá, pego a minha Bíblia com a minha lição e a meditação, coloco num local que durante o dia não convém estar, mas à noite eu coloco para deixar propício para que eu levante e faça aquilo. Outra coisa, você pode buscar também vídeos de pregadores que você gosta, talvez para te ajudar a ter uma compreensão maior. Muitas pessoas podem, então você pode procurar um comentário bíblico, procurar músicas também que falam sobre o tema. Predileto. Então, que reforcem e ajudem na meditação. Então, é importante você criar estratégias bem pensadas para que você possa aproveitar ao máximo o período de estudo da Bíblia. É entendendo intencionalmente o que eu preciso fazer. Deixa eu ajustar aqui. Será que então eu talvez não tenha que colocar a minha meditação de manhã, mas talvez a Bíblia de estudo mais profundo à noite, porque eu tenho mais atenção à noite? Às vezes é isso que uma pessoa... Eu tenho um amigo que é assim, ele fala, Ana, eu não consigo, eu lutei muito tempo e eu me senti um cristão fracassado porque eu não conseguia me concentrar de manhã. E aí eu só consegui ter esse tempo de qualidade quando eu deixei a minha meditação curta para amanhã e à noite esse é o momento. E às vezes é isso que você precisa fazer para ajustar, para que seja proveitoso e relevante de fato o seu estudo da Bíblia. Muito bom. A dica aí também, tá? A dica fisiológica, funciona, tá, gente? Acordou, se expõe ao sol, abra a janela. É incrível como o seu relógio, né, circadiano, ele já vai, negócio meio assim, não, mas ele afeta diretamente, né? Sim. Ou despertar, ou molhar o rosto, já tomar um banho, mas para despertar, para ter aquele momento especial. Eu gosto de ler com fundo musical, só instrumental. Me ajuda a... Ruído branco lá atrás. Eu gosto. Eu tenho meus instrumentais, eu gosto também. Inclusive, gosto da lição quando eu vou estudar, eu gosto de fazer muito com. Fica só eu ali. E eu acho melhor. Cada um tem um jeito, mas cria sua estratégia, só torna esse ambiente mais relevante, ter o seu cantinho, ter o seu lugar, ter a sua estratégia, organizar o seu dia, mas separe, pegue uma Bíblia. Eu já passei dos 40, né? 44. Então, minha Bíblia de leitura não é essa. Tá pequena essa A letra. minha é maior. Tá eu tenho pequena meu essa óculos letra. de ler, pra ler de forma assim, bem. Pastor, Pra ler de forma bem. A sua é desse tamanho. Pra ler minha Bíblia de forma bem confortável. E também sou auditivo. Então eu descobri isso. Outra dica, eu pego o conteúdo e escuto lendo. Me ajuda também a focar naquele conteúdo. Então, dicas práticas podem mudar também a sua relação com Deus, tá? Eu queria desafiar você também a continuar aí, buscar o seu melhor momento, melhor estratégia, mas saiba que é possível ter um momento envolvente e relevante de estudo pessoal da palavra de Deus, tá? Eu queria pedir, terminando aqui, que a Iane termine em coração. Vamos orar, gente. Oremos. Grandioso Deus, estás nos céus. Muito obrigada, Senhor, por mais uma oportunidade de estarmos juntos. Mas algo mais especial, estávamos falando da sua palavra, Senhor. Amém. O quão importante ela é, o tesouro que o Senhor deixou para cada um de nós. A oportunidade de podermos nos encontrar a cada manhã, Senhor. Muito obrigada por nos dar essa oportunidade. Que nós possamos continuar esse estudo com o Senhor, que possamos acordar cedo, criar responsabilidades de poder estudar a tua palavra diariamente. Amém. Que não seja somente mais um estudo, mas sim um encontro pessoal com o Senhor Amém. diário. Amém, Cuide de Jesus. cada um de nós, é isso que eu te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, Iane. Foi top demais. É muito bom. Obrigado, Júnior, pela companhia, pastorzão. pela participação. Foi muito legal, tá? Você trazendo uma alegria pra esse momento aqui de estudo da Bíblia, tá? Obrigado mais uma vez. Obrigado, Amém. viu, Ana? Pastor. Você é top demais. Já foi até Obrigada, Maranata, olha. É top demais, tá? E obrigado a você que separou esse tempo para ouvir, para assistir esse podcast, que separou esse momento para poder ter algum tipo de recurso a mais para poder motivar você a estudar a Bíblia. Esperamos que as dicas, os recursos, esse desejo de cavar mais fundo, de estudar, de ter um estudo profundo da Bíblia, de poder ter, não ficar dando desculpa, pastor, isso aí é para quem fez teologia, para quem tem um recurso, não, está acessível a todos. Você não pode, nem tem condições de dar essa desculpa. Então não faça a sua idade uma desculpa para não ter uma vida íntima, profunda e relevante de estudo da palavra de Deus. E o mais importante, que todo esse conteúdo, toda essa disposição de aprender, de estudar, de forma sistemática, no seu cotidiano, na sua agenda diária, te impulsionar para compartilhar o que você aprendeu com alguém que você ama. Orar por isso. Senhor,
Me leva até alguém que Amém. precisa conhecer o Senhor através da tua palavra. Amém. E que você seja esse instrumento, mais do que uma Bíblia andando por aí, mas a oportunidade de abrir a palavra, já que temos tanta liberdade para isso, que Deus use você dessa experiência. Acredite, você vai crescer muito se você orar por isso. Se tem uma oração que Deus está disposto a ouvir, é quando você pede para compartilhar a palavra dele com alguém, tá bom? Então não esquece de seguir a gente nas redes sociais, nosso Instagram, Jovens Adventistas APS, acompanhando o conteúdo da semana, e também em nosso canal do YouTube, Paulista Sul. Você acompanha esse conteúdo sempre no início de cada semana. Não só acompanhe, mas também compartilha com quem você ama, tá bom? Que Deus te abençoe. Nos encontramos aí no 6º episódio em breve, tá? Do seu podcast No Contexto. Até lá, tchau!